no fundo, nós temos um problema, começando com um caos, que uma esmagadora maioria de pesquisas não encontram problemas com os transgênicos. Isso é interessante. Alguns elementos o Nodari já colocou. Para poder explicar isso, já que a ciência está confusa, a gente encontrou a resposta numa anedota brasileira, que uma vez existia um bêbado que, ao final da noite, já indo embora, ele perdeu as chaves do carro. Na época não tinha ainda a proibição de bêbado dirigir, a lei seca, ou se existia, ele ignorou. E ele estava de quatro no chão procurando as chaves num gramado, assim, próximo de um poste de luz, né, iluminado. E passa um transeunte, uma pessoa, e diz assim: o que você perdeu aí? Não, eu perdi, né, falando como bêbado, perdi as chaves do carro. Ah, então eu vou te ajudar, porque eu já fiquei bêbado, já perdi coisas e me solidarizo com a tua situação. E depois de uma meia hora procurando, ele diz: pô, mas tem certeza que perdeu aqui? Porque nós não achamos nesse. Não, eu perdi lá atrás, mas aqui está iluminado, aqui eu consigo procurar, então eu estou procurando aqui por causa da luz. Ora, pessoal, os transgênicos, né, nós temos esse tipo de situação. É como o bêbado procurando o problema aonde ele não está. Né? Quer dizer, claramente as pesquisas, nós temos, claro, tem pesquisadores sérios também que não encontram, mas nós temos uma quantidade muito grande de pesquisas dirigidas por interesses econômicos, né? Interesses políticos e geopolíticos também, que eles acabam afetando nós temos que lembrar, a estratégia de empresas como Monsanto são estratégias construídas também com alianças militares dos Estados Unidos. A Dow, a Monsanto, trabalham lado a lado com o exército dos Estados Unidos, trabalham com empresas de segurança militar e usam estratégias militares também nesse tipo de... Né? Então, é uma associação que não é gratuita e não deve ser desconsiderada. Né? Já foi comprovado que a Monsanto tem estratégias inclusive viral, né, de comunicação viral, para desacreditar estudos e cientistas. Né? Tem vários casos já comprovados internacionalmente. O último foi o caso Serralini, né? Esse estudo que foi mostrado aqui, onde se contratam pessoas e pesquisadores e se criam, inclusive, perfis falsos de internet, etc., para atacar estudos de cientistas que são contrários aos transgênicos. Então, nós temos esse fenômeno, né, também acontecendo nisso. Então, uma controvérsia científica alimentada, muitas vezes, por interesses escusos. Né? Mas vamos colocar alguns dados, só para complementar, e aí eu gostaria também de fazer umas questões para o nosso expositor, Nodari. Então, um primeiro aspecto é o aspecto esse papel sujo, vamos dizer assim, científico, de transmitir uma falsa sensação de segurança para a sociedade. E que a CTN-Bio se presta magistralmente. Né? A gente tenta, a duras penas, exigir um mínimo de estudos, etc., porque a nossa posição é estruturalmente minoritária. Né? O governo já montou a CTN-Bio de uma forma que quem é crítico à tecnologia não consegue, em nenhuma hipótese, sequer empatar uma votação. Né? Ela é estruturalmente já feita para ser aprovado. É um despachante de luxo de transgênicos, né? E que nós trabalhamos para 6 a 7 grandes empresas. 95% dos processos que transitam na CTN-Bio, que são centenas, são processos de 6, 7 empresas e basicamente transnacionais. Esse é o trabalho, né, de um corpo enorme de doutorados, de doutores, e etc., assessores, né, que tem hoje na CTN-Bio para produzir a aprovação de transgênicos. É um processo destinado a aprovar transgênicos, né, que se passa. Nós temos o direito ao, como se diz, ao jus esperneandis, né, de tentar... Então, a primeira questão, e aproveitando a sua experiência na CTN-Bio, era fazer um comentário a respeito dessa segurança científica e esse papel deletério, né, que é feito pelos transgênicos. E aí, nisso, talvez até exemplificar com essa questão do Serralini, né, que foi, recentemente, a CTN-Bio
resolveu a questão trazida pelo estudo Fellaini com uma votação, né? Como se a verdade científica se resolvesse numa votação já de cartas marcadas. Um segundo, então, o primeiro aspecto seria esse, né? Eu acho que o Nodari tem elementos de sobra para fazer essa. O segundo elemento diz respeito às questões econômicas, que são as questões de fundo que estão colocadas, né? Porque a gente fica se perguntando por que é que tantas dúvidas e questões legítimas, né, sérias colocadas aqui, são seríssimas, né? E outras que nem deu tempo do Nodari colocar, a gente já estava comentando algumas coisas sobre efeitos deletérios, né, de Roundup, né, do glifosato, de outras coisas que são extremamente preocupantes, né, estudos têm mostrado isso. Por que se explica que tanta dúvida ambiental, né, para a saúde humana, por que isso prossegue-se a nessas dúvidas? Os aspectos econômicos, quer dizer, aquilo que até o João Pedro chamou a atenção ontem, né, os transgênicos, mais do que combater a fome, porque, na verdade, no caso da soja, os estudos comprovam que ele reduz a produtividade da soja. Então, não tem como alegar aumento de produção para diminuir a fome, porque todos os estudos, assim, a maioria dos estudos mostravam redução até de 4% a 13% na produtividade da soja, no caso do Brasil e no mundo, né? Então, essa alegação não confere. A alegação de redução de uso de agrotóxicos, de herbicida, inseticida, já foi demonstrado, né, no caso dos Estados Unidos. O problema é, para a sociedade, aparece a curva, né, a curva inicial, uma curva de redução de uso, né, nos primeiros momentos. Depois há um processo de essa biodiversidade vai estimulando o surgimento, então, o aumento, vamos dizer assim, na base genética naturalmente existente dos genes que são tolerantes ou resistentes aos transgênicos também, ou aos herbicidas, etc., inseticidas que estão sendo usados. Então, a curva, em geral, é uma curva de redução e depois subida. Ao final, o resultado é pior com os transgênicos do que era no início com o convencional, né? Esses são os dados já dos Estados Unidos, que é o país que tem mais tempo utilizado. O Brasil, é isso. Nós não temos dados porque o bêbado está procurando a chave na luz, né, e não no escuro. E, enfim, esse é um quadro, quer dizer, eu estava vendo um dado na época que eu fiz o doutorado, o custo da tecnologia para o agricultor, ou seja, a mais-valia arrecadada pela Monsanto por hectare de soja, equivalia a 2,7 a 3 sacos de soja à época por hectare, custo da tecnologia. Imaginem, nós temos 21 milhões de hectares de soja plantada no Brasil, dos quais, pelo menos mais de 80%, a dúvida dos números, são transgênicas. Na região que a gente trabalha ali em Laranjeiras do Sul, 98% da soja é transgênica. Tem até uma cooperativa que produz soja, ela produz semente de soja convencional, mas vende para o Mato Grosso, né, porque ali não se usa mais. Então, assim, você imagina mais de 20 milhões de hectares pagando 3 sacas de soja por hectare para Monsanto, né? O volume de mais-valia que é extraída desse processo de produção, do trabalho dos agricultores, e que é transferido para as empresas de tecnologia. Isso no Brasil, né? Daria 60 milhões, né, de sacos. Se calcula, claro que tem os custos nisso, etc., mas se calcula que o lucro da Monsanto por baixo né, ele chega em torno de 1 bilhão de reais por ano aqui no Brasil, né, com a tecnologia de transgênicos. Então, uma extração de mais-valia violentíssima, né? Do outro lado, a questão dos agricultores. Eu acho que essa é uma batalha, né, e aí eu também gostaria que talvez tu comentasse um pouco, Nodari, porque no lado dos consumidores, a gente tem quer dizer, esses dados assustam, mas no lado dos produtores há uma adoção, né, maciça dessa questão. Então, a questão ambiental, mesmo essa questão econômica da redução de produtividade, que a gente mostrava no estudo, é que há uma redução de custo de produção, ainda que haja uma redução de produtividade. Isso é que explica, né, a adoção da soja transgênica. O outro lado é a redução
do trabalho, né, a facilitação do processo de produção que o transgênico, no caso, o Roundup, permitia. Né? Ele simplifica muito. Ele, no início, reduzia, por exemplo, assim, a janela técnica de aplicação do herbicida, o Roundup alarga essa janela técnica. Se chove, se a planta invasora, né, a espontânea, ela cresceu um pouco mais do que o recomendado para outros herbicidas, o Roundup permitia uma aplicação, mesmo assim, com um efeito, né, no início, ótimo. Então, a facilidade do manejo e a redução de custo inicial foi possível. Isso explicou o Rio Grande do Sul adotar a soja transgênica, mesmo ilegal, enquanto o Paraná não adotava. Isso é um dado interessante. O Rio Grande do Sul adotou a soja transgênica maciçamente antes de que o Paraná adotasse. O Paraná não adotou soja ilegal, adotou agora quando ela legalizou. O Mato Grosso, até hoje, um quarto da soja, que é o maior produtor de soja do Brasil, um quarto da soja no Mato Grosso ainda é, hoje, convencional, que é mais produtiva e mais rentável do que a soja transgênica, no caso do Mato Grosso. É uma resistência dos grandes produtores, não é de pequeno, econômica aos transgênicos. Mas nos outros não é. Então, assim, essa batalha, essa frente dos agricultores, porque esse é o nó que nós enfrentamos. Né? De um lado, o agricultor adere e aí não quer saber, e, de outro, claro, o domínio econômico dessas empresas sobre a indústria sementeira. No Brasil, nós tínhamos mais de 1.000 empresas sementeiras antes dos transgênicos. E a soja era dominada pelas variedades da Embrapa. Hoje, nós temos, basicamente, 5, 6 empresas que dominam, todos transnacionais. A soja da Embrapa praticamente desapareceu, hoje está menos de 20% do mercado, já era dominante, né? E nós temos, então, um processo de controle pela transnacional. Você vai querer comprar uma variedade de soja convencional em certos lugares e não acha semente. A minha companheira foi fazer um estudo, uma pesquisa, né, de doutorado. Ela não encontrou semente de soja convencional no Paraná para venda, para fazer pesquisa, não para plantar 1 hectare de soja. A única que tinha era essa cooperativa lá, que é uma cooperativa, né, de Laranjeiras do Sul, que vende para o Mato Grosso, por isso tinha semente, senão nem teria conseguido aqui no Paraná. Né? Desculpe, lá no Paraná. Então, uma parte dos problemas nossos é como enfrentar essa questão, ou pelo menos fazer essa reflexão, do lado dos agricultores, que é onde está um problema, talvez o mais delicado, para a gente poder fazer um enfrentamento nessa questão dos transgênicos. Eu estava conversando com o Gesiele, acho que com o Ribas, aqui antes de começar o seminário, e cada vez nós temos mais evidências que os humanos sempre buscam inovações. Né? Agora estamos numa época de buscar inovação industrial. A domesticação de plantas e animais. Eu quero fazer um pouquinho de história antes de responder a primeira pergunta e a colocação que o Pedro fez. Nós sempre buscamos inovações. O fato de domesticar plantas e animais talvez seja a maior inovação feita pelos humanos, porque nós nos alimentamos praticamente das mesmas plantas, dos mesmos animais domesticados por agricultores. Não sei como é que eu vou chamar, eles eram campesinos, agricultores. Então. E eu gostaria de adicionar um outro componente até para poder responder a segunda pergunta. Vocês têm aqui um cartoon que foi publicado no jornal New York Times no dia 15 de março desse ano. Uma mistura de gente antiga, né, com tecnologias, com inovações modernas, como uma geladeira, né, e um bando de gente aí bebendo cerveja e alegre. A razão disso é que foram encontrados vasos, e nesses vasos, restos de cevada que tem 12.000 anos. E a cevada só foi usada na alimentação a partir de 6.000 anos atrás. Então, a hipótese que é levantada aqui é que o homem foi ali para fazer cerveja e já estava utilizando plantas para buscar alguma forma de transcendentalidade.
E esse estudo veio depois de uma teoria levantada na Alemanha de que o homem se tornou sedentário para buscar transcendentalidade. E a transcendentalidade ela é marcada por diferentes atividades, seja tomar uma cerveja, um vinho, seja fazer uma boa comida, seja conversar com amigos, seja fazer política, fazer, enfim, ir para uma igreja, ou seja, cada um tem diferentes formas de buscar a transcendentalidade. O que eu queria dizer é o seguinte, as grandes inovações, o Gesiel estava me dizendo agora que, como economista, a primeira recomendação antes de fazer um novo produto é fazer uma pesquisa de mercado. E ele estava dizendo que o Bill Gates nunca fez isso, eu acho, né? Tanto é que lançou todos os produtos e em pouco tempo, né, o iPhone dele 5, eu imagino que ele não fez nem uma pesquisa de mercado. A satisfação humana, a facilidade, o bem-estar é algo que todos nós buscamos. E nós, por ser uma coisa tão importante, talvez a gente não tenha maneira de quantificar. Porque dá comodidade. Então, tu está num lugar parado, o que tu vai fazer? Vamos fazer uma cervejinha para nós amanhã, vamos fazer uma festa, não sei o quê. E já vou aproveitar e dar um aviso para vocês que todas essas cervejas que estão marcadas aí, tem além da cevada que foi usada 12 mil anos atrás, milho. 50% até 50% dessas cervejas aí tem milho. E, Pedro, se 80% do milho já é transgênico, vocês imaginam o que nós estamos bebendo. Eu já não bebo mais essas aqui, nem me ofereçam que eu já refiro. Isso aqui é um estudo feito na Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz. Porque pelo tamanho do carbono, pelo tipo de carbono, a gente sabe se é uma planta C3 ou C4, se é cevada ou milho. Bom, isso é só para dar uma introdução, ou seja, com isso eu queria começar a responder a primeira pergunta, ou a primeira colocação. Quando surgiu o primeiro transgênico, em 1973, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, isolaram um pedacinho de DNA de uma bactéria e colocaram num sapo. E aquele gene da bactéria produziu a proteína da bactéria dentro do sapo. E todo mundo chamou aquela tecnologia de se obteve um transgênico, uma recombinação in vitro. Ou seja, eu estou recombinando o DNA de diferentes espécies. Na natureza não ocorre. Na natureza ocorre a recombinação de DNA de plantas da mesma espécie, ou de animais da mesma espécie, mas não entre espécies. Trans, por que trans? Porque além de, ou seja, o sapo agora produz uma proteína além do seu genoma, além do seu código genético. Mas a palavra trans, ela causa muita perplexidade nas pessoas. Um ano depois de 73, um grupo de pessoas que tinham ganho o prêmio Nobel na área na área das diversas áreas das ciências, publicam um artigo na revista Science dizendo o seguinte: olha, nós estamos diante de uma tecnologia revolucionária. Nós conseguimos reprogramar o código genético dos seres vivos. Então é preciso cuidar dela, é preciso cuidar dos seus efeitos. E a palavra que eles usam nesse texto, em 1974, era biohazards, em inglês, que a gente traduzindo seria biorriscos. Ou seja, a primeira manifestação da comunidade científica foi dita assim: nós temos que ter cuidado com os riscos, os biorriscos. Como a tecnologia tinha muito potencial e as empresas farmacêuticas ficaram de olho para poder produzir,
rapidamente mudaram o nome, em vez de chamar transgênico, deram um nome pomposo de organismo geneticamente modificado, que não diz nada. Não tem uma relação direta com a maneira de obtenção dele. Não dá a ideia que eu vou fazer uma mistura, uma sopa de genes. E a segunda palavra que foi mudada é o seguinte: não se usa mais biorrisco. Se usa biossegurança. Foram as empresas que provocaram os governos. Então é o seguinte: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Qual é a sensação das pessoas? Segurança. Não é de risco. Então, para as empresas, foi assim, digamos, a primeira camada de asfalto para eles acelerar o passo. E aí veio insulina, aí começou a vir os produtos. Bom, essa foi a primeira, ou seja, a linguagem foi alterada dramaticamente. Segundo, as normas. As empresas pressionaram pelas normas. Por quê? Porque toda empresa diz que quer ter segurança jurídica. Ela tem que vir aqui e dizer o seguinte: bom, se eu não tenho norma, como que eu vou... E se der um problema, vai todo mundo vir para cima da empresa. Se tem norma, o que a empresa, o que a Monsanto, Syngenta, Dow, não sei quem, está aprovado. É muito conveniente para a introdução de qualquer tecnologia ter normas. Porque todas as normas protegem a indústria, por uma razão muito, muito simples. Quando se trata de químicos, quem que tem o OGM na mão? Quem que tem o produto farmacêutico na mão? Quem que tem o aditivo alimentar na mão? A empresa que desenvolve. Quem mais conhece? Um restrito grupo de pesquisadores que eles têm convênio e que fazem estudos para eles. Quando chega o pedido para aprovação, o que o comitê lá, mesmo que seja científico, tem na mão? Um dossiê preparado por eles. Nós não temos nenhum dado adicional, ninguém teve acesso àquele produto. Então, isso vale para fármacos, isso vale para agrotóxicos, vale para transgênicos. Eles têm um privilégio danado, ou seja, a legislação é perversa porque não permite um certo tempo para que outros estudos sejam feitos por pesquisadores independentes. Por isso que é comum, ou seja, decorrente desse processo, das normas legais, daqui 5 anos um remédio é tirado do mercado, daqui a alguns anos um inseticida é tirado do mercado, e eventualmente pode ser que até um transgênico seja tirado do mercado. É que o modelo, ou seja, normas, não favorece a sociedade do jeito que ela é feita. Ela favorece, no meu entendimento. Isso. E por último, você me perguntou para falar do Seralini nessa primeira questão. Eu conversei longamente, quer dizer, eu tive alguns contatos com o professor Seralini por e-mail, mas há 2 semanas atrás teve um dos pesquisadores que fez o estudo, que ajudou no estudo, ele estava aqui. Quando eles desenharam... Então é o seguinte, uma das críticas ao trabalho é que o número de ratos que eles usaram não era suficiente para analisar as mortes. De fato, não é. Mas é que, segundo o Robin, que é um dos pesquisadores, ele disse o seguinte: olha, a gente não esperava que os ratos iam morrer no 4º mês, ou no 7º mês. Porque não tinha... Como não tinha sido feito nenhum estudo de longa duração, só até 3 meses, e praticamente rato nenhum morria até 3 meses, eles falaram o seguinte: não, o nosso interesse é ver parâmetros bioquímicos e fisiológicos, porque daí decorrem os tumores. Mas eles também não esperavam que ia ocorrer uma certa taxa. Então, de fato, eles têm lá... Eles usaram, na verdade, 200 ratos, que é o maior estudo já feito com ratos. As empresas, por exemplo, a Embrapa usou 36. A Monsanto, o Seralini usou 200. Claro que eles fizeram diferentes grupos, diferentes estudos. Então, de fato, eles admitem que... o que eles constataram? Mortalidade. Então, morreram os ratos.
Mas o fato de morrer é significativo. É que o fato de morrer sempre é o ato que mais impacta a gente. Mas eles não estavam atrás da morte, eles estavam atrás da alteração dos parâmetros físicos, químicos, bioquímicos e fisiológicos. E é esses que vão levar à vulnerabilidade do animal. Então, mas na outra parte ele tem estatística suficiente, ele só não tem para a mortalidade. Mas a mortalidade, no meu entendimento, é irrelevante, porque o pior é o sofrimento que, às vezes, uma família tem por causa de uma doença, porque todo mundo sofre igual. Então, o sofrimento é uma coisa que não dá para medir facilmente, e, às vezes, não é nem a morte, é aquela encrenca que dura anos e anos e anos. Uma outra questão que foi criticada no trabalho do Serralini foi o tipo de ratos usados. Porque eu posso usar ratos que são relativamente propensos a ter certas debilidades ou ter certos efeitos adversos, e eu posso usar ratos mais robustos. A razão pela qual o Serralini usou essa linhagem de ratos é porque essa linhagem é usada por todas as empresas para fazer os seus estudos e mandar para as comissões. Ele usou a mesma. Se a mesma tinha sido aprovada, certo? E, por último, tem mais coisa aqui, mas eu não vou me alongar, só vou colocar um fato bastante peculiar. Infelizmente, não está na minha apresentação, está no meu computador, mas demora muito para achar. O atual presidente da CTNBio, o professor Finardi, que é da USP, naquela época ele não era membro, mas ele foi convidado como um membro ad hoc para dar um parecer no milho NK 603, que é o milho que o Serralini estudou. E, no final, esse professor da USP conclui que não há evidência, nenhum estudo conclui por alguma evidência de dano à saúde humana ou ambiental, e que não restam outros estudos a serem feitos. Ele escreveu isso. E eu agora uso isso para dizer o seguinte, isso é um sacrilégio científico. Por quê? Porque o conhecimento científico é provisório. Nenhum cientista pode dizer, já sei tudo. Se ele disser isso é porque ele não conhece ciência. Então, quando eu, por exemplo, nos meus trabalhos, nos meus artigos, eu sempre coloco lá, eu abro a janela para, eu descobri isso, mas agora eu preciso resolver aquilo, porque abri uma janela para aquilo lá. Ou seja, o conhecimento científico, a gente sempre se conhece só uma parte. Então, qual é que foi a reação da maioria dos membros da comissão, da qual o Pedro participa, da comissão, mas tem uma maioria lá que pensa monoticamente, né? E eles soltaram um documento fazendo várias críticas ao trabalho. Evidente que eles tinham que fazer crítica, por uma razão muito simples. O presidente da comissão já tinha dito que não precisava nenhum estudo e que estava tudo ótimo. E segundo, que a CTNBio já tinha aprovado com que cara eles iam ficar. Certo? Então, era uma questão de conveniência, na minha opinião, eles terem dito aquilo. Eu vou responder mais rapidamente a segunda, porque eu já expliquei o seguinte, você falou assim, se tem tanta dúvida, como é que prossegue? Eu acho que prossegue, primeiro, por comodidade. Quando a soja... Por que a Monsanto começou a trabalhar um gene de resistência a herbicida para colocar numa planta? O agricultor podia utilizar produto químico para matar as outras plantas da área, menos o cultivo. Porque é uma facilidade. E ela teve uma larga adoção nos Estados Unidos por uma razão muito simples. Nos Estados Unidos, Pedro, me corrija se eu estou errado, só tem 2% da população no campo. Um cara que maneja um trator, ele tem que cuidar de 500 hectares, não tem jeito. E, às vezes, é o próprio agricultor. Então, e aí eles têm uma janela de plantio, Pedro, porque eles têm o problema lá do inverno. O inverno é muito frio, então não adianta jogar a semente no solo que ela não germina bem. Então, eles têm uma janela muito curta, porque o verão deles era relativamente curto. Então, é o seguinte, eles não podem atrasar muito o plantio. E aí, é o seguinte, se ele tiver que preparar solo, fazer rotação de cultura, fazer lavração, vai demorar muito tempo. Então, para os agricultores americanos, a comodidade foi... Eu conversei com alguns deles, com várias vezes que fui lá. Eles adoraram a tecnologia de poder
usassem um curto espaço de tempo para fazer os plantios com o uso, então, para matar as plantas daninhas. E no Brasil, eu acho que os agricultores, comodidade. Mas eu tenho mais coisas aqui ainda. Eu acho que são vários fatores. Eu vou dos menores da Câmara, de baixo para cima aqui, para chegar na elite aqui. Agricultores, eu acho que é a comodidade. Né? Tu conhece mais, porque tu fez uma tese de doutorado nesse assunto. Então, facilita o manejo para o agricultor, facilitou no começo, ele vai ter problema de agora em diante, mas facilitou para o agricultor. Ele vai lá, passa o herbicida, vai para o boteco, beber cerveja, ele pode perder a chave do carro, mas... Tem uma questão que a comunidade científica adora ter dinheiro para trabalhar, mas pouco dinheiro. Eu e o Guerra temos um amigo que foi contemporâneo do professor Guerra na URGS, como agrônomo, e ele trabalhou na BASF durante 30 anos. E ele diz assim que o custo mais barato de qualquer empresa é a comunidade científica. Qualquer 10, 20 mil para fazer um... Ele disse isso para nós. E ele era encarregado de desenvolvimento. Então, eu não posso falar muito, porque ele chegou aqui na IPAG, aquele cara lá, se eu mandar ele para um congresso brasileiro e dar mais 10 mil para ele fazer as pesquisas dele, ele faz todos os experimentos que eu quero. Eu tenho um grande amigo que é filho do meu professor de mestrado, que trabalha na Johnson & Johnson. E ele diz que os médicos, se ele der passagem de primeira classe para ele, para a mulher dele ou para uma namorada, para um congresso no exterior e mais uma semana de folga, os caras fazem todos os experimentos que a Johnson & Johnson quer. Então, não esqueçam, e eu não trouxe hoje aqui, mas eu tenho uma apresentação que eu mostro os estudos que a comunidade científica faz para dar suporte às empresas. Você deve ter acesso lá na CTN-Bio. A USP, a Unesp, sempre tem cientista ali. Não, isso não existe. Eu acho ainda que o governo brasileiro foi muito mal informado. Eu estava no governo quando, numa noite, eu estava no ministério, a Marina voltou de uma reunião, me chamou lá e disse o seguinte: olha, Nodari, o Lula chamou a Embrapa foi lá e fez uma apresentação impecável de que o Brasil vai dominar essa tecnologia, vai exportar e vai desenvolver o país. E, claro, quem sugeriu isso foi o Roberto Rodrigues, naturalmente era ministro da Agricultura. Então, eu acho que o Brasil o governo vários setores do governo foram convencidos, e aí, na época, a maioria dos setores tinha resistência no meio ambiente, no MDA, na pesca, na saúde, mas nós éramos minoritários. Ou seja, então, eu acho que é um conjunto de coisas. E por que ainda prossegue, Pedro? Até o dia que morrer alguém, na minha opinião. Na minha avaliação é o seguinte: porque dano ambiental, um estudo científico. Agora, o dia que der um problema de saúde, a população vai bater na porta do governo. Aí talvez o governo vai se dar por conta. Me desculpem se eu me alonguei. Muito bem. Agora nós vamos passar, então, para perguntas. Você podia a primeira lá atrás? Podem levantando a mão, a gente vai anotando as inscrições aí. Não vou falar nada de... Uma pergunta primeiro, agradecer, acho que foi muito elucidativa. É bom a gente ter todos esses elementos para a gente poder ter argumento, né? Porque a gente tem que sair em defesa de um debate contra, né, hegemônico a isso tudo que a gente está estudando aqui com você. Então, quando a gente debate a agroecologia, a gente precisa enfrentar o inimigo, então a gente precisa desses dados, a gente precisa realmente se reverenciar. Mas eu queria saber de você se nessas janelinhas
que você anda abrindo por aí, se tem alguma questão com relação à preservação das nossas sementes crioulas. Porque a gente está fazendo análises, né, hegemônicas, mas eu preciso de argumentos também para fazer a defesa da agroecologia. E uma delas, a gente acredita que seja essa preservação. Então, coloca aí para nós se você tem alguns elementos sobre isso. A coisa dos transgênicos se pode pegar a partir de várias chaves, né, inúmeras, antropológicas e tal. Eu só vou fazer um comentário. Eu queria dizer que tenho o privilégio de ser colega de trabalho desse grande cientista independente da comunidade brasileira, que é o Nodari, que, além de ser um grande cientista, um grande investigador, é um sujeito muito generoso. Porque dizer que um governo está mal informado é de uma generosidade franciscana. Um governo que conta com um senhor chamado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, que tem um projeto de lei, que está meio dormindo, porque as condições políticas ainda não foram dadas, que retira o T das embalagens, que retira a rotulagem. Eu li o projeto de lei, li a exposição de motivos, até outro dia eu sabia o número dele, é de 2009, e no dossiezinho que eu recebi, o argumento da exposição de motivos é absolutamente babaca. O argumento basicamente é o seguinte, até bem construidinho, ortograficamente, sintaticamente e tal, que o T, ele tendencialmente promove a má vontade das pessoas em relação àquele produto que é sabidamente seguro para a saúde pública. Não bastasse, este dossiê que eu recebi tem ali as evidências de quem escreveu essa exposição de motivos para o grande deputado federal do PT de São Paulo, Cândido Vacarezza, foi uma advogada da Monsanto. Provavelmente esta moça que esteve aqui outro dia lá na EPAGRE, que tiveram que chamar a polícia para garantir a Monsanto falar, né? E não me impediram de entrar, porque isso não é bem assim, né? Agora, a gurizada aqui, vários aqui, ó, que estão aqui, a Monsanto e a polícia não deixaram entrar no debate. E o debate era sobre a sustentabilidade da Embrapa. Eu acho que essa é a segunda, depois do Bill procurando a chave onde não estava. Só um comentário. Professor Nodari, dado que o senhor colocou em causa também a conduta ética dos pesquisadores das instituições, e eu faço a leitura de instituições públicas, particularmente instituições federais públicas de ensino superior, que são os nossos colegas, eu lhe pergunto, esses professores que compõem a CTN-Bio, como o professor Pedro, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a CTN-Bio. Eu fiquei bastante curiosa. Quem nomeia, quem escolhe os membros da comissão e como é composta a CTN-Bio? Obrigada. O que nós fizemos? Uma pequena história. O Frei Sérgio, num debate que ele estava fazendo no rádio, no Rio Grande do Sul, acho que foi em 98, 99, ele teria dito algo assim, porque uma vez eu dei uma palestra, ele estava, e eu disse assim que uma parte do DNA que é usado nas plantas transgênicas é de um vírus. E quando uma planta é atacada por um vírus, a sequência de DNA é igual, então recombina. Então, um vírus pode transmitir pedaço da planta para outro. Ou pode ter a recombinação de outros vírus. E o vírus do mosaico da couve-flor, de onde se tira uma parte do DNA, ele recombina com o vírus da AIDS e de outros. E ele saiu dizendo lá que as plantas transgênicas podiam, né, ajudar a distribuição da AIDS. Aí o pessoal da Rádio Gaúcha ligou para mim
E aí eu expliquei o que era a recombinação e nós tínhamos muitas evidências de grandes recombinações de DNA que estavam por ali. E aí o Frei Sérgio organizou um livro, nós escrevemos um livro, Risco dos Transgênios, um livrinho de nada, assim, acho que é de 2000. E porque daí um filósofo veio na minha sala, o professor Hugo Lacey, dos Estados Unidos, ligou lá, queriam falar comigo. Aí o Guerra. Aí ele chegou lá e disse o seguinte: gostei muito do livro de vocês. Aí eu falei, mas vocês falam do problema, vocês não falam de solução. E aí ele me foi provocando e nós, com o tempo, começamos também a fazer pesquisas, não diretamente na agroecologia em si, mas em componentes da agrobiodiversidade e em sistemas de agroecologia. E eu, particularmente, tenho o privilégio, aqui eu mostro um agricultor lá do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a fazer, junto com os agricultores e alunos de pós-graduação, um programa de melhoramento genético participativo. Eles escolhem os critérios e nós estudamos as plantas, caracterizamos, eles decidem eleger uma ou outra, nós fizemos cruzamento, eles testam, e eu tive lá agora, um mês atrás, as plantas estão crescendo e eles fazem seleção. Então, eu sou uma gota no oceano, mas eu tento, depois que esse filósofo me chamou a atenção, não adianta a gente só criticar um problema. É bom, é necessário, mas é insuficiente. Então, daí eu comecei a fazer isso. E eu também comecei a fazer um trabalho com o Movimento dos Pequenos Agricultores no oeste de Santa Catarina, onde nós começamos a fazer melhoramento genético de milho. E aí um dos membros do MPA, o Anderson, ele fez um mestrado, e nós já temos populações de milho já em fase de melhoramento, e nós agora submetemos um projeto para o CNPq envolvendo algumas pessoas, são 5 ou 6 professores, uns 7 ou 8 alunos de pós-graduação, inclusive da nutrição, para a gente caracterizar a qualidade das sementes crioulas que estão sendo produzidas. Então, eu digo assim para ti, nós estamos começando esse trabalho. E sim, eu tinha um pedaço aqui da palestra do Guerra, que o Guerra ia falar, que era exatamente aqui da questão agroecológica. Uma outra figura eu vou mostrando para vocês da importância. Não vou comentar sobre o que o Ribas disse, eu fui, de fato, gentil, porque eu podia ter dito para vocês que uma vez a gente foi chamado no Palácio e a Dilma Rousseff era presidente do Conselho Nacional de Biossegurança dos Ministros e disse o seguinte, para nós, que nós não tinha nada que estava votando contra e que o governo tinha o maior interesse nessa tecnologia. Então, vai lá. Por fim, a questão ética. Como é que é nomear? A CTN-Bio é composta por 27 membros, o Pedro pode complementar. 12 são cientistas indicados pela Sociedade Brasileira para o Progresso e a Academia Brasileira de Ciências. Mas quem maneja, no fundo, assim, por baixo dos panos, é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como a SBPC precisa de dinheiro todo ano para fazer as reuniões, ali há um acordo. E, durante muito tempo, quem controlava isso era o professor Aldo Malavasi. Aí, quando ele se aposentou da USP, ele criou uma empresa no Brasil que se chama Moscamed, que está encarregada da introdução do mosquito transgênico para controlar a dengue. E isso já foi liberado no país. Ou seja, e aí eu discutia com ele e eu não entendia porque eu disse assim, eu reclamava porque eu agora não sou mais filiado, parei de pagar a anuidade da SBPC. Porque eu comecei a me dar por conta que a SBPC estava legitimando um processo desejável pela indústria, mas não desejável pela sociedade. E a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela foi muito combativa em toda a sua história, inclusive no tempo da ditadura. Mas aí tem uma turma que tomou poder lá, e aí o seguinte, então, esses 12, quem nomeia, no fundo, não, legalmente quem nomeia é o ministro da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, ele nomeia de direito e de fato, porque a SBPC nunca... Porque os 12 da SBPC votam em bloco.
Não tem uma... Você já viu uma comunidade científica que tem 12 pessoas, os 12 votam em bloco e não tem nenhum discordante? Bom, 12. O governo tem 9 representantes. Vamos lá. Ambiente, saúde, pesca, desenvolvimento agrário, agricultura, relações exteriores, que eu não sei porque está lá, a defesa, Ministério da Defesa, que não sei porque está lá, indústria e comércio, que não sei porque está lá, e me esqueci do nono. Daqui um pouco... Tá, tem 9. Então, o governo, a rigor, já nomeia 12 mais 9, 21. E aí é claro que desses 21, tem os gaulês lá, a turma do meio ambiente, a turma do MDA, eventualmente alguns aliados da saúde e tal. Mas hoje eu acho que, eu não sei se o Pedro confirma, não, mas acho que os 2 ministérios que aí, aliás, o ministério que mesmo está resistente é o MDA, porque o Ministério do Meio Ambiente já está numa fase de transição avançada. Faltam 6. Esses são da sociedade civil. Então, tem um representante do setor da biotecnologia, a sociedade civil, mas daí a indústria. A indústria se reúne e indica. Eles sempre indicam um pesquisador da Embrapa, porque eles consideram que a Embrapa está junto com eles. Daí, quem nomeia é o ministro da Agricultura, mas quem indica é o setor da indústria. Tem um representante dos consumidores, que quem nomeia é o ministro da Justiça, e entra em negociações com o IDEC e outras ONGs. Tem um representante do meio ambiente, que as ONGs ambientais se reúnem, sugerem uma lista tríplice, e o ministro do meio ambiente nomeia. Nomeia, não, indica. Todos são nomeados pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Depois tem um da saúde, das ONGs da saúde, e tem um que é da saúde do trabalhador, que está vago há uns 4 anos, que o ministro do Trabalho... Aliás, a gente podia reivindicar do nosso ministro, para ver se ele nomeia lá, porque tem 4 anos que eles não nomeiam. E eu esqueci um, Pedro, dos pequenos agricultores. O MDA manda o nome para o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele se reúne com as organizações dos pequenos agricultores. É porque eles têm o fórum lá da Via Campesina e FETRAF e outros. Então, como? Eles estão lá via SBPC, mas é o seguinte, mas escolhidos a dedo. É para não votar contra. Deixa eu complementar. Tem uma informação, como diz o Ribas, é só entre nós. O Rascunho diz, né? Então, só entre nós, Rascunho. Há também problemas sérios de conflito de interesses. Esqueci. Por exemplo, relações internacionais, o que é que tem a ver, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, era de Pernambuco, dono de uma empresa de biotecnologia. Relações internacionais defendendo, obviamente, de uma forma muito rasteira, inclusive, e truculenta, né? Os transgênicos. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Dono de uma empresa e, assim, há casos desse tipo, né, de pesquisadores que têm empresas ou que recebem, né, royalties por patentes, etc., e que estão lá votando, muitas vezes, claramente conflito de interesse. Isso é uma preocupação e uma crítica que a gente faz também. E o próprio Ministério Público tem já pedido para avaliar esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Francisco Aragão, ele é da Embrapa. Ele ajudou a desenvolver uma soja transgênica, que a CTN Bio aprovou, que é da Embrapa, e também o feijão, que é da Embrapa.
Se bem que ele se absteve no feijão, mas ele está lá. Eu lembro que tinha um professor da URGS, quando eu estava na comissão, ele é bioquímico, doutorado em biotecnologia, e ele foi indicado pela SBPC como representante da área ambiental. E ele fazia pesquisa para uma empresa papeleira para fazer eucalipto transgênico, esqueci o nome, uma empresa estrangeira. E ele estava lá. Ou, por exemplo, um professor da Exalc, que é o João Lúcio Azevedo, muito famoso, né? Eu me lembro que eu sabia, né, que ele era consultor da Monsanto. Aí fui dar um parecer sobre e o nome dele estava lá. Mas eu não comentei nada, né? Eu só disse. Aí, na hora da votação, ele falou que eu queria me abster, porque eu faço parte da equipe desses. Quer dizer, ele nunca devia ter sido nomeado na comissão. É que as pautas da reunião do CTNBio, para vocês terem uma ideia, em geral são 150, são 40 páginas de pontos para serem debatidos toda a reunião. É muito processo, é muita coisa. Mas é aquilo que a gente falou, 90% são de 6, 7 empresas. Todas transnacionais, né? Só abre exceções para alguma coisa da Embrapa, alguma universidade, mas muito raramente, em geral é CQB, né, que é um certificado de qualidade em biossegurança para uma instalação que faça, por exemplo, aulas de engenharia genética, é necessário ter esse CQB. Mas, em geral, os processos mesmos são... Por isso, assim, é um despachante de luxo para multinacionais que não pagam um centavo pelos processos. É um custo para a nação, inclusive, que não são pagos pelas empresas, né? Isso é outra coisa que eu acho... Às vezes, um pequeno agricultor, para registrar um pedido lá de um teste de alguma coisa, ele tem que pagar a taxa, né? Análise de solo. Ali você tem N processos sem custo nenhum para as empresas. Acho que tem gente erguendo a mão. Né? Vamos retomar. Tu encerrou os teus pontos? Então, o companheiro de amarelo aí que... Bom, eu tenho uma dúvida em relação, assim, pelo conhecimento que o doutor tem adquirido em questão à transgenia, qual que é a tua percepção em relação ao futuro do uso de transgênicos no Brasil e no mundo? É uma pergunta que eu acho assim simples de professor assim, que entende mais, só que é uma coisa que, de acordo com todos os conflitos que o professor mostrou, qual que realmente é o futuro? Assim, o que o professor tem de concepção sobre isso? Eu vou fazer um comentário e uma pergunta para o notário. A questão é a seguinte: o Brasil antecipou-se a lei da propriedade intelectual, que foi aprovada, foi tão realista quanto o rei Fernando Henrique, porque enquanto a China validou a lei de propriedade intelectual no mundo em 2012, se eu não me engano, 2011, né, o Brasil validou isso em 1998. Então, 95. 95 foi? Então, foi antes das variedades, 95. E houve, ao mesmo tempo, antes da lei de propriedade intelectual, houve uma lei que eu não me lembro exatamente, de melhoramento de plantas. De proteção de variedades. Proteção de variedades. Então, dentro desse quadro, tá, isso é importante, né, porque o Brasil foi precoce, sem ter a menor condição. Quer dizer, não foi uma decisão estratégica, foi uma decisão safada. Tá? Porque, estrategicamente, quer dizer, falar em estratégia tem que falar em soberania. Quando uma empresa fala em planejamento estratégico, ela está pensando nela, como ela sobrevive. Falar em planejamento, falar em decisão estratégica do Brasil significa dizer como que nós estamos pensando para manter a soberania. E isso não foi uma decisão estratégica, uma decisão safada. Decisão de entregar. Agora, essa pergunta que eu faço assim, que eu estudei algumas coisas em propriedade intelectual, etc. Tal, similarmente, tem que haver uma descrição do processo todo, tá? E para ser aprovada uma patente, ela tem que ser singular, etc. E tal, tem que passar por um tempo, por uma carência, por um período de segredo, etc. E tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: na CTBio, né, outra coisa, o pressuposto implícito da lei de patente ou da lei de melhoramento vegetal, ela é de que o seguinte: você tem
o direito ao monopólio do conhecimento. Em contrapartida, você divulga o conhecimento. O que significa? Significa que cada usuário, cada cidadão tem acesso à informação, à descrição do processo produtivo, de como foi obtido. Se eu falei no microfone, eu tenho que dizer como que eu fiz o microfone. Isso tem que ser aberto. Evidente que, sendo aberto, eu não posso, não sendo eu o proprietário, eu posso até fazer um microfone e reproduzir, mas não posso vender esse microfone. Esse microfone pertence a alguém que registrou a propriedade intelectual. É o mesmo princípio para a variedade. A mesma coisa. Então, o que eu pergunto é o seguinte. A CTBio tem acesso... Porque na descrição tem que dizer se tem segurança, com base em quê, etc. E tal. Isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser divulgado. A pergunta que eu faço é a seguinte. Vocês têm acesso a isso? E têm condições de divulgar? Eu falei com o professor, com o meu garejo, por exemplo, que faz parte disso. A briga é a mesma. Bom, então é o seguinte, não tem como abrir isso, está escrito isso aqui. Porque amanhã esses caras vão ter que pagar por isso. Não pode ser impune. Né? Então, até porque eles têm obrigação de descrever o processo de obtenção. Tá? E o processo de obtenção tem que ser público. Tá? Se não é na UINPI brasileiro, tem que ser no setor lá que planeja a coisa. A propósito de semente, se eu quiser saber o preço de microfone, eu vou em qualquer lugar, eu sei o preço de microfone. O IBGE captura, a Fundação Getúlio Vargas. Se eu procurar preço de semente, não tem. O Brasil não tem, sob nenhum aspecto, se vocês sabiam, sob nenhum aspecto, semente tem preço. Nem variedade, nem preço. É segredo. E eu constatei no Congresso de Semente que, assim, tem 3 ou 4 empresas que sabem que tem semente, que sabem como é que está o mercado. Não é 20%, é 5% ou 6% que a Embrapa tem hoje. 3. Hein? Esse ano é 3. Então é isso. Bom, por que esses números aparecem assim? Quem é que sabe disso? Tem empresas, consultoras, que se você faz parte da entourage, você é de confiança, você recebe essa informação. Elas procuram isso. Elas rastreiam isso. Era só. Obrigado. Professor, uma pergunta bem rapidinho. Eu queria saber como é que está a tecnologia da transgenia na questão das hortaliças. Que a gente teve notícias na década de 90 que teve ensaios, experimentos, mas não sabemos se tem alguma coisa liberada, se estamos comendo alguma coisa nesse campo das hortaliças, e principalmente em questão às nossas alternativas de carboidrato, como batata, essas coisas. Uma vez eu participei de um espaço com o João Pedro Stedley, e ele disse que quando o arroz transgênico fosse liberado era o fim da humanidade. Isso me marcou bastante. E eu acho que é um assunto com tantas incertezas, né? O Nodari trouxe vários elementos aí, e o Pedro também. E aqui a gente está num espaço e numa mesa, né, com acadêmicos, mas também com representantes de movimentos sociais e importantes não só no país, mas no mundo. E, complementando até um pouco dos questionamentos do professor, como que a gente torna essas questões mais palatáveis para a sociedade, né? A sociedade precisa digerir tudo isso. E como fazer com que isso chegue além da conservação das sementes, né? Como que a academia se insere nisso? Como que os movimentos sociais se inserem para que isso possa entrar na nossa boca e ser realmente digerido, né? Para que se faça a pressão, para que se modifique, como a gente tem alguns movimentos pela Europa forte nesse sentido da transgenia, né, de resistência. Então, como que a gente traz isso, esses pormenores que são graves para a nossa sociedade? Para que a gente também... eu fiquei impressionada com essa petição online. Por que a gente também não participou para votar contra? Né? Para mim foi quase um absurdo. E a gente tem esse tipo de ferramenta. Né? A gente tem pessoas e massivas para que acessem também esse tipo de ferramenta. Por que a gente não fez o contraponto? Então, essas são questões que... Como que a gente torna isso possível? Aí eu pergunto tanto no sentido acadêmico, científico, mas também no sentido dos movimentos sociais. Né?
Como que a gente une isso para que a sociedade possa digerir todos esses problemas? A primeira pergunta é sobre futuro. Um dia a gente estava num debate e acho que uma pergunta, a gente estava falando de problemas mais dos impactos que nós estamos causando no ambiente. E alguém perguntou para o professor Guerra, mas desse jeito a Terra vai terminar? E ele falou, aí eu falei assim, daqui uns 100 anos. Ele falou, negativo, daqui 50. Então, a gente não pode considerar só a questão da transgenia separada das demais. Nós temos outros tipos de aditivos que são usados em comidas, conservantes, nós temos respirando um ar poluído, nós temos, enfim, não é só a transgenia per se. A nossa vida é uma vida atribulada, é cheia de relógio, de tempo, não sei do quê. Então, de comida, os remédios têm consequências dramáticas, né? Ou seja, mas eu não saberia responder o que vai acontecer com os transgênicos. Sinceramente, vou ficar devendo essa. Sobre proteção intelectual, Gesiel, nós vamos ter boas coisas no futuro, porque é o seguinte, eu concordo plenamente contigo. O Brasil fez uma lei de patente antes que o Japão, tem inovações tecnológicas, o Japão acho que fez 10 anos depois. Quer dizer, não precisava ter aquilo. E talvez... O Brasil foi o primeiro signatário da lei de propriedade intelectual no mundo, do TRIPS. Acho que foi 90... exatamente. E eu esqueci de mencionar, eu ia dizer isso antes, porque quando o Pedro colocou, por que esse negócio está indo? Não, Pedro... É porque o caminho foi lapidado, a proteção intelectual foi estabelecida, as empresas de novo, as normas legais facilitam as empresas. Deixa eu falar uma coisa, por favor, antes que eu esqueça, essa gurizada tem que ver isso. Puxando a escada. Procure esse livro na biblioteca central. Puxando a escada. É a história do calote tecnológico no mundo. Como é que todos eles tiveram acesso e por que agora ninguém tem mais acesso. Vamos emendar. E aquele outro que você me recomendou, apropriação indébita. Quem não lê, valeria a pena ler esse livro, Apropriação Indébita. Vamos lá, rapidamente, então. Eu tenho mais coisas para falar sobre patente. Eu, por exemplo, de sã consciência, uma tecnologia dessa não merece patente. Por quê? Ela não é repetitiva. Ou seja, eu faço 5 milhões de iPhones iguais um ao outro. Eu não consigo fazer 2 plantas transgênicas iguais. Ou seja, não tem aplicação industrial repetitiva. Só aí já falha no critério. E tem uma menina fazendo um doutorado com vários questionamentos e ela quer concluir que a emissão de patente para essa tecnologia é ilegal e inconstitucional. Não sei se ela vai conseguir. É uma advogada. Sobre hortaliças, tem zucchini transgênico, tem batata transgênica, a abobrinha, a abobrinha zucchini, mas não está no mercado brasileiro. Tem tomate transgênico, não está no mercado brasileiro. A batata transgênica ela foi aprovada em vários países e, em razão dos protestos nos restaurantes McDonald's, aparentemente o McDonald's disse que não ia comprar. Quando o McDonald's disse que não ia mais comprar batata transgênica, aí os produtores desistiram. Muitos países europeus chegaram a aprovar a batata transgênica, mas estão com medo de cultivar. Mas tem pimentão, mas não está no comércio ainda. Que eu lembro são esses. Sim, tomate, sim, eu falei tomate. Não, uva, quem perguntou isso? Uva sem semente é uma mutação natural que impede a fruta de produzir semente, não é transgênica. A melancia é um outro processo. Você cruza 2 espécies diferentes,
aí reprodutivamente elas são incompatíveis, e daí não forma semente. É que sempre quando cruza às vezes quando tu cruza duas espécies, o híbrido é estéril, é o caso da melancia. O terminator é outra coisa. O terminator é uma transgenia que você tem um pedaço X de DNA que codifica para um produto que dificulta a formação de proteínas quando o embrião se forma. Entretanto, tem um pedacinho de DNA lá no meio que impede que esse gene produza proteína. Então, o que a empresa faz? Ela entrega esse transgênico para um produtor, o produtor passa um produto, que é, por exemplo, a tetraciclina, aí, por indução externa, uma tesoura química é acionada, tira aquele pedacinho de DNA do transgene, mas produz uma semente normal. Quando o agricultor compra a semente e planta, o gene que vai provocar um embrião defeituoso está ativo. E aí o agricultor, ao plantar, a planta vem normal, mas ao colher a semente, ela tem um embrião defeituoso. E aí não adianta plantar porque não vai gerar outra planta. Como é que nós vamos resolver o problema? Eu gostaria... Essa é uma pergunta recorrente. Não tem uma receita. Que nem eu mostrei para vocês ali, a Costa Rica achou o seu jeito, né? O que eu vou dizer para vocês? Tem um ponto que é crucial, que a gente tem que se informar. O problema é que nós temos que nos informar de muitas coisas, que não é só transgênico que vem na nossa vida. É o plano diretor da cidade, negócio. Nós temos uma pauta imensa. Aí o governo agora, vários diferentes setores do governo, tem consulta pública do agrotóxico, tal, tem consulta pública. A gente não dá mais... Isso. Isso. Então, nós temos uma dificuldade, que nós vivemos numa vida que muitas coisas nós temos que nos envolver. Mas eu diria o seguinte, modestamente aqui, eu não tenho nenhuma pretensão, não tenho a receita, mas acho que seria importante a gente se informar. Quanto mais informado nós estamos, melhor decisão a gente toma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não temos... Uma das estratégias que deu certo na Europa foi a união das donas de casa. Por exemplo, em 94, quando foi liberado o tomate transgênico nos Estados Unidos e na Inglaterra, a Inglaterra estava saindo da questão da vaca louca. Não sei se vocês lembram do episódio da vaca louca. O governo disse que não precisava se preocupar, os cientistas disseram que não precisava se preocupar, que ela não ia passar para a espécie humana e ela passou para a espécie humana. Então, as donas de casa passaram a não acreditar nos cientistas. Então, é importante a gente ter essa noção do contexto. Os transgênicos chegaram na Inglaterra 2 anos depois do episódio da vaca louca, de que uma pessoa, um humano, estava com o mesmo sintoma da vaca, com as mesmas proteínas, com o mesmo tipo de proteína que causava a doença da vaca louca. Eles não chamam mulher louca ou homem louco, mas tem um nome lá que eu não sei, até hoje nunca consegui pronunciar o nome da doença. Então, chega o tomate transgênico, o governo diz que é bom, o cientista diz que é bom, a dona de casa, bom, vocês já disseram isso da vaca louca. O que as donas de casa faziam? Acho que deve ter vídeos ainda para poder ver. Elas iam para o supermercado, um grupo de mulheres, donas de casa, iam lá e pediam para o gerente, esse tomate é transgênico ou longa vida? Aí o gerente, eu não sei, elas derrubavam. Ato contínuo, o que faz o gerente? Chama a polícia. Vocês sabem que sempre tem uma TV junto com a polícia. Você vê de vez em quando a Globo, reportagem exclusiva, policial prendendo não sei o quê. Porque a polícia e o cara da imprensa estão sempre juntos. Alguns. Então, o que acontecia? Era tudo que as donas de casa queriam. Aí, na semana seguinte, elas faziam a mesma coisa. Então, se vocês olharem para a história, quem primeiro reagiu à comercialização dos transgênicos foram as cadeias de supermercados.
Não foi autoridade de governo. Porque, na época, lá no final dos anos 90, todos os países, a maioria dos países europeus tinha aprovado os transgênicos. Todas as comissões. Hoje, você vai na Comissão Europeia, a EFSA, que eu não lembro o que significa, mas é a CTNBio deles, aprova todo e qualquer transgênico. Mas é consultiva. Quem toma a decisão? Um conjunto de ministros dos países. E como eles são governo, eles não querem criar problemas nas suas eleições. Eles dizem não, mas está recomendado pela comunidade científica da Europa. Então é o seguinte, donas de casa lá deu certo. O NGs na Costa Rica deu certo. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós temos que encontrar uma maneira. E o que eu acho é que, por exemplo, em 2010, existiam várias pesquisas feitas no país assim isoladas. Por exemplo, Pedro fez uma tese, né, com transgênico, um outro aluno aqui, um outro aluno lá, mas tudo esparso, continuamos esparsos. Tem um certo conjunto de estudos sendo feito no país. Eu comecei aqui na nossa universidade em 2009, um pequeno grupo. Por exemplo, esse ano a gente agregou uma professora, a Suzy, da nutrição, e há 3 semanas atrás eu vi que tem um artigo publicado sobre o efeito de glifosato de uma professora da bioquímica, e agora nós vamos agregar uma professora da sociologia também. Ou seja, nós estamos fazendo um grupo forte aqui na universidade e temos que ampliar. E vocês imaginam se esse movimento também crescer em outras universidades do país? Acho que só um outro detalhe também que foi mencionado é a questão dos processos, né, e da publicidade. As empresas, em geral, solicitam sigilo sobre os dados, né? E, para vocês terem uma ideia, bom, sempre há um pé de guerra lá na CTNBio o pedido de sigilo, porque muitas vezes o sigilo é até sobre bibliografia disponível na internet. Eles pedem o trecho, né? Não, todo relatório é sigiloso. A gente diz, bom, mas espera aí, tem tal bibliografia, você acessa aqui o Google e está lá. Como é que tem sigilo sobre isso? Então é abusivo, né? É abusivo, é prática abusiva de sonegar a informação. Outro dado que é muito comum, não é biossegurança, dado de produtividade das variedades, sigilo. E a gente perde todas as votações, né, nisso, porque, não, mas isso é importante porque esse dado de produtividade vai ser usado depois para registro de cultivar, e, portanto, é sigiloso. Isso é obrigação da empresa manter o sigilo, senão ela perde o direito. Então, toda a informação nisso é sigilosa. Só a comissão, a CTNBio, tem acesso. Como a gente tem lá centenas de processos, né? São centenas mesmo, não é figura de linguagem, é difícil até a gente acompanhar tanto o processo que tem, mas é muito comum isso. Os estudos de biossegurança, não tem estudo de biossegurança. Se trabalha um conceito, né, de equivalência substancial, que é um conceito que não diz nada, né? Como é muito semelhante ao produto convencional, portanto, não tem nenhum problema. E aí é isso, a estratégia do bêbado, né? Então, se procura onde não está o problema para justificar, olha, não se encontrou nada. É muito comum isso. Os estudos de liberação planejada no meio ambiente, que depois subsidiam o pedido de liberação comercial, todos eles não têm estudos de biossegurança. Não se faz, não se pesquisa o problema e não se acha daí, obviamente, né? São processos e mais processos. Esses processos são públicos, aí sim. Os que não têm, às vezes o relatório tem uma parte que é sigilosa e a gente não pode divulgar, mas, em geral, são dados de produtividade, porque não tem estudo de biossegurança, não se faz. E depois, daí, a empresa solicita a liberação comercial com base nesses estudos de liberação planejada que já não procuraram longe do poste e não acham nada. Então, sinceramente, assim, é um jogo muito pesado, né?
Esse do Serralini, agora eu lembrei qual o pedido de reavaliação era justamente do milho, que foi objeto de estudo do Serralini, esse dos ratos do câncer. Foi pedido à CTN-Bio, nós apresentamos o pedido na CTN-Bio, a CTN-Bio resolveu pela votação. Então, a dúvida científica não existe, porque o estudo do Serralini foi desqualificado por aquelas razões lá que o Nodari tinha falado. E para a CTN-Bio, isso está na página, vocês abrem a CTN-Bio, na página está lá, posição da CTN-Bio sobre o estudo Serralini. Tá lá, vocês podem acessar. É uma desqualificação do estudo. Mas a gente se reuniu um grupo de pessoas, escrevemos um documento de umas 15 páginas, referenciadas com bibliografia científica, e isso foi apresentado à CTN-Bio para pedir a reavaliação. Eles, por votação, foi negado. A CTN-Bio nem leu o nosso documento. Eles apresentaram um relatório que 3 pesquisadores indicados pelo presidente, que já tinha dado aquele parecer que o Nodari leu, esses três pareceristas disseram que não tinha problema, que desqualificaram o estudo. Foi para a votação esse relatório deles. Né? É como nós votarmos aqui a liberação do milho 2,4-D, lá, da soja, desculpe, 2,4-D, tolerante a 2,4-D. Nós fazemos uma votação aqui, eu já sei o resultado. A CTN-Bio é assim, já sabe o resultado antes da votação. A gente desenvolve uma capacidade de prestidigitação, a gente consegue prever futuro lá. Eu consigo dizer o resultado da votação antes da votação. É impressionante essa capacidade que os transgênicos têm sobre a gente. Porque é o seguinte, a gente, daí nós traduzimos para o inglês aquele texto e nós divulgamos fora do Brasil. E eles ficaram bravos com a gente, ficaram muito bravos. Então, agora... Mas tem algumas coisas interessantes. A Maria Emília, que preside o Conselho de Segurança Alimentar, conseguiu uma audiência com o ministro da Ciência e Tecnologia e ele está levando o presidente da CTN-Bio para uma reunião dia 3 de dezembro lá. E tem algumas pessoas convidadas. Eu estou convidado, não sei se eu vou poder ir lá, mas vou fazer o máximo possível para fazer um debate daí sobre transgênico e segurança alimentar. Então... Muito bem, gente. Não sei, Nodari, você tem alguma consideração final? Não, eu porque só queria dizer o seguinte, tem que dar aula daqui a pouco. Nós só falamos de encrencas, né? Mas eu queria mostrar só 2 ou 3 transparências como mensagens. Ou seja, nós temos possibilidades, nós temos alternativas. Por exemplo, os grandes agricultores dizem que a agroecologia não funciona e tal. Aqui nos Estados Unidos, uma área relativamente grande, plantados em faixas. O que eu quero mostrar para vocês é que os agricultores inclusive, o seguinte, milho, soja, diferentes anos, em monocultivo, isso aqui é a média líquida em dólares por hectare, no monocultivo e em faixas. Aqui deu um pouquinho mais, aqui deu um pouco mais. Você vai vendo. Ou seja, nós temos alternativas de manejo que rende mais. Não precisamos nem ter outra variedade. Isso aqui dá muito menos praga. Mistura de sementes em café. É que é o seguinte, eu não sei de onde, mas eu tenho uma pista. Nós fomos formados, eu fui formado numa escola que é o seguinte, o agricultor, e eu comecei a ensinar meus alunos assim, fui mudando depois. A lavoura tem que ser uniforme, você tem que preparar, fazer a análise de solo, receita. O que acontece? Se você planta uma única variedade de café, isso aqui é do IAC, você tem aqui, sacas por hectare. Tá. Quando você alterna sementes, faz um pé de outro, você já tem um aumento na produção. Qual é que é o princípio?
O princípio é que, se a gente tem diversidade genética em cultivo, a diversidade funciona como uma barreira para a disseminação de inóculo que afetam as plantas. Um fungo pode atacar uma planta, mas se a outra é resistente, ele vai para outra, se a outra é resistente, para a disseminação. Arroz, nós temos o seguinte, tem uma doença que causa grandes prejuízos no arroz, que é a brusone. Tem um estudo feito na China, eu vou passar rapidamente, mas a quantidade de ataque da brusone chega a cair 84%. Aqui é mistura de sementes, aqui é monocultivo. Ou seja, nós temos princípios e práticas agroecológicas que nós podemos usar nas propriedades. E o Darwin já tinha dito isso, eu não vou nem comentar muito. Mas aqui é café sombreado, tem outras plantas no meio, e ele produz café de alta qualidade. Então, aqui tem... Então, nós temos uma diversidade... sim. Só para voltar aos transgênicos, o arroz transgênico, né, que é esse é um deles, tem vários, mas esse aqui é para produzir arroz dourado. A primeira versão do arroz dourado tinha tão pouca provitamina A que a rúcula tinha 30 vezes mais. Eu não estou falando da cenoura, estou falando da rúcula. Certas variedades de mandioca, que o pessoal diz que é um alimento muito pobre, tem mais do que aquele arroz dourado. Então, assim por diante. Ou seja, e aqui vem um outro princípio fundamental da nossa alimentação. Quanto mais diversa é a nossa dieta, melhor para a nossa saúde. E a indústria vai no sentido contrário. Ela quer quanto menos produto para colocar em containers, ou seja, se puder botar, se tivesse só 2 produtos, para ele seria ótimo, que daí é um navio de outro. Certo? Eu acho que eu vou ficar por aqui, eu só queria dizer que, por fim, então, a última aqui. O sistema convencional é o seguinte, nós temos lá os bancos de germoplasmas, a indústria pega, o melhorista produz uma nova variedade, vai para o mercado, o agricultor planta, e é um circuito fechado. Não tem lugar para inovação, Gesiel. Só tem lugar para inovação industrial. Tanto é que, se esse espaço fosse suficiente, a Embrapa não estaria em queda livre hoje. Você sabe da história. Agora, vamos para um outro sistema que é aberto. Quem me perguntou de sementes crioulas? Então, nós podemos ter o mesmo sistema. A semente, o agricultor planta, cultiva, colhe, armazena. Tá. Agora, permite muita inovação, por exemplo, permite o intercâmbio, porque não tem propriedade industrial, não tem propriedade intelectual, perdão. Ele consome, ele manda para o mercado, ele faz parte das organizações que, por sua vez, fazem outras coisas. Aqui tem lugar para inovação. E se nós pensarmos a longo prazo, não há inovação na agricultura se não tiver diversidade genética. Não adianta. Acho que é importante a gente ter essa noção, acho que era isso que eu tinha aqui falar. E obrigado. Muito bem, agradecemos a fala.